Olá, queridos, tudo bem? Camila mais uma vez por aqui. Estamos aí dando início à nossa sexta aula da Escola de Servos, que vai falar sobre os dons ministeriais, né? E essa aula é muito bacana, porque muitas vezes a gente confunde os dons ministeriais com os dons espirituais. E hoje a gente vai poder falar um pouquinho sobre essas duas coisas, como elas caminham juntas e também como elas caminham separadamente, amém? Então, para começar, quando Jesus ele subiu aos céus, né? Ele morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia e tal, teve na terra por um tempo. Quando ele subiu aos céus, ele deixou para os seus seguidores, para os seus discípulos, uma missão. Que missão era essa? A missão de continuar o trabalho que ele começou. A missão de dar sequência à expansão do reino de Deus, que era o que Jesus deu início aqui na Terra. Certo? E quais eram as funções que ele deixou nessa missão para os seus discípulos, para os seus seguidores, né? Então vamos ler aqui. Ele confiou o cuidado e a administração dos seus bens. Quem são os bens que Jesus deixou? Nós, a humanidade. Nós somos o bem mais precioso, né? E a missão dos discípulos de Jesus era dar continuidade para que todo aquele que cresce fosse salvo, né? Então tivesse a oportunidade de conhecer a Cristo, de reconhecer Ele como Senhor e Salvador da sua vida e receber com isso a salvação, tá? Então ele deixou aos cuidados dos seus discípulos a administração dos seus bens, a continuação da obra que ele começou, o que incluía batizar, ensinar, pregar a palavra, libertar os cativos, curar os enfermos, expulsar os demônios, para que as vidas que Deus ama sejam salvas e cuidadas pela igreja. Então percebam que Jesus ele saiu daqui quando ele foi aos céus. Ele deixou uma grande missão para os seus discípulos, né? Para aquela igreja primitiva que a gente estudou lá atrás na escola de princípios, né? E essa missão, ela é nossa hoje. Ela continua viva, ela continua existindo, ela não é completa até que o Senhor Jesus retorne. Nós temos essa missão de fazer tudo isso que ele nos deixou, de cuidar de tudo aquilo que ele deixou nas nossas mãos, como servos, como discípulos dele, certo? E para que essa missão ela continuasse da mesma forma que Jesus deu início a ela, Jesus delegou algumas funções, delegou algumas coisas para os seus discípulos. E a gente vai falar um pouquinho sobre essas funções da igreja primitiva, que até hoje existe essa hierarquia e essas funções dentro da igreja, tá? Então, os dons ministeriais, há algo bem importante para a gente deixar claro aqui no começo, sobre dons ministeriais e dons espirituais. O dom ministerial, ele foi deixado por Jesus. Quando Jesus, né, subiu aos céus, ele deixou essa missão ministerial, o ministério como missão dos seus discípulos, dos seus apóstolos. E mais tarde, quando o Espírito Santo desceu lá em Pentecostes, ele trouxe com ele os dons espirituais, tá? Então, dons ministeriais, Jesus deixou antes, quando foi subiu aos céus. Dom espiritual, o Espírito Santo trouxe quando veio em Pentecostes. Então, são dois momentos, são duas situações diferentes, mas que caminham juntas. A gente tem que ter esse entendimento, tá? Então, dom de ministério foi Jesus quem deixou. Dons espirituais foi o Espírito Santo quem trouxe, tá? E dentro disso, lá em 1 Coríntios, também lá em Efésios 4:11, fala a respeito de dons ministeriais, tá? Dos dons de espírito e dons de ministérios também, tá? Então, se vocês quiserem fazer a leitura dos textos, 1 Coríntios 12, 4, 11, leiam. E Efésios 4:11 fala sobre os dons espirituais e os dons ministeriais, para vocês entenderem um pouquinho mais a fundo sobre isso, né?
Então, Jesus, ele concede à igreja os dons ministeriais, e o Espírito Santo vem e capacita essa igreja com os dons espirituais. Olha que tremendo, é uma obra completa, não é mesmo? Então, porque não adiantava as pessoas saberem o que tinham que fazer se não tivessem o Espírito Santo, né? Jesus, ele pode ter ensinado, não existia na época, mas ele podia ter deixado uma cartilha, um manual de instruções para os seus discípulos, mas se eles não tivessem o Espírito Santo, de nada valeria, né? Sem o Espírito Santo nós não somos nada, né? Então, é bem importante que essas duas coisas caminhem juntos. Não só você ter o chamado ministerial para algo, mas você ser cheio do Espírito Santo para executar aquilo que é o seu dom ministerial, tá? Lá em Efésios 4, do 7 ao 13, fala exatamente também sobre essa questão do ministério que Jesus deixou, do ministério que o Espírito Santo trouxe também, tá? Então, leiam Efésios 4, do 7 ao 13, ok? Então, eu vou ler, porque é um texto muito importante dentro dessa nossa aula, que diz assim: e a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi declarado: quando ele subia em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e distribuiu dons aos homens. O que significa o subiu? Senão que desceu às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é o mesmo e semelhante ao que subiu, muito além de todos os céus, para preencher tudo o que existe. Assim, ele designou alguns para apóstolos, outros para os profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo, né? Então, esse texto ali nos fala que Jesus, ele deixou os dons ministeriais, ele deixou alguns cargos, né? Algumas funções a serem desempenhadas pelos seus discípulos, para que o ministério continuasse a ser construído, né? A ser cuidado, a ser zelado. Nós vamos falar um pouquinho sobre esses cargos, né? Essas tarefas, essas funções que Jesus deixou, tá? Então, os dons de ministério são para as pessoas que foram chamadas por Deus, né? Dentro dessas pessoas que foram chamadas, tem alguns exemplos aqui. Primeiro, Felipe é chamado evangelista. Segundo, Pedro é chamado apóstolo. Paulo, primeiro, foi chamado de profeta, de mestre por alguns, e mais tarde de apóstolos. E 4, pessoas do Novo Testamento também são chamadas pelos dons do ministério. Então, tem vários exemplos ali no Novo Testamento, tá? Então, um dos aspectos mais fascinantes relativo aos dons do ministério é a diversidade. O que a gente pode aprender com isso? Nem todo mundo foi chamado para ser pastor, nem todo mundo foi chamado para ser evangelista, nem todo mundo foi chamado para ser mestre, nem todo mundo foi chamado para ser um profeta. E tudo bem, cada um de nós tem uma função dentro do ministério de Jesus Cristo. Cada um de nós tem uma função dentro do reino de Deus. E nenhuma função é maior ou menor do que a outra. Todas as funções são importantes, tá? E essas funções, elas existem, principalmente essas que a gente citou aqui agora, para dar um equilíbrio dentro do ministério de Jesus, dentro do ministério do reino de Deus, tá? E porque já pensou se todo mundo fosse pastor, ou todo mundo fosse evangelista, ou todo mundo fosse mestre, né, fosse professor, iriam ter lacunas dentro do ministério, dentro do reino de Deus, porque funções iam deixar de ser feitas, iam deixar de ser realizadas, e ia haver um desequilíbrio, uma desarmonia, né? Então, existem as funções, e as funções, elas existem com vários propósitos, e uma delas o profeta é para inspirar o mestre,
O mestre é para equilibrar o profeta. O evangelista é para nos lembrar continuadamente acerca do mundo perdido e morto espiritualmente e de sua necessidade do evangelho. O pastor é para nos mostrar que as vidas ainda precisam de muito cuidado depois de serem salvas. E o apóstolo é para inspirar e abrir espaços para novas conquistas para o reino de Cristo e para a igreja. Né? Então veja que cada uma dessas funções inspira a outra, motiva a outra, é um alicerce da outra. Né? E assim somos nós, devemos ser nós no reino de Deus. Uns ajudando os outros, uns auxiliando os outros, um fazendo aquilo que é o seu dom, que é a sua capacidade, que é o que foi chamado para fazer, e o outro fazendo o que foi chamado para fazer, e juntos nós construindo e dando sequência nessa missão tão importante que Jesus deixou para nós, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre essas funções em específico, essas que eu citei antes. Primeiro vamos falar sobre apóstolo, tá? Então, o apóstolo está relacionado à administração, implementação, fundação de igrejas que tem autoridade para dar cobertura espiritual. Ou seja, o apóstolo é aquele que é designado para desbravar novas conquistas, novos territórios, para abrir igrejas, sabe? E essa é uma das principais funções do apóstolo, né? Para permanecer neste ofício, a pessoa precisa ter vivido uma experiência pessoal com o Senhor, algo muito profundo e real, algo além do ordinário, né? Então, assim, um evangelista é uma pessoa visionária, é uma pessoa que é sensível ao Espírito Santo de Deus, a ponto de enxergar para onde ir, onde iniciar, né, uma nova igreja, onde iniciar um novo trabalho, né? Então, essas são as funções do apóstolo. E o segundo é o profeta, né? Então, o profeta, quem é esse profeta? Proclamador de verdades inspiradas, né? No dicionário teológico, o profeta quer dizer assim, no hebraico, né? Aquele que fala por Deus ou em lugar de Deus. É o porta-voz da divindade, cuja missão é preservar o conhecimento e a vontade do único e verdadeiro Deus. Né? Então, o profeta, ele é o mensageiro de Deus, né? Eu sei que hoje em dia a gente, às vezes, vê de uma forma diferente, mas se você for para a Bíblia, tanto no Novo quanto no Velho Testamento, você vai ver profetas dando direções, dando avisos importantes para o povo a respeito do que Deus tinha para aquele povo, para aquelas pessoas naquele momento. E toda vez que as pessoas ouviam os profetas, os verdadeiros profetas, eles eram algumas vezes livrados do mal, em outras vezes preparados para enfrentar aquilo que estava por vir, e muitas vezes se renovavam na fé, né, por conta das palavras que estavam sendo levadas pelo profeta da parte de Deus, né? Então, e hoje em dia também existem profetas, né? Existe a profecia, que qualquer homem de Deus, né, pode receber uma profecia, e existe o profeta, alguém que realmente tem essa conexão com Deus, que está sempre sensível no Espírito, sempre ouvindo direcionamentos da parte de Deus com relação à sua vida, com relação à vida da sua igreja, das pessoas que estão ali ao seu redor, né? Então, seria isso, né? Então, a gente pode ver essa diferença entre profetizar e o ministério de profeta lá em Atos 21, 8, 11, tá? Vocês podem conferir lá. Mas, falando sobre essa questão, Filipe tinha 4 filhas e elas profetizavam, né? Isso significa que elas operavam o dom de profecia, falavam aos homens para edificação, exortação e consolo. Mas ali, quando vocês forem ler em Atos, vocês vão perceber que um dos profetas ali, ele podia profetizar o que era revelado, né? Então,
as filhas de Filipe, elas tinham o dom de profecia, mas elas não eram profetas, né? E esse outro homem aqui, que tá lá em Atos 21, 8 ao 11, realmente ele tinha o dom, né? O dom ministerial dele era ser um profeta, né? Então tem essa diferença. A função do profeta é edificar, consolar, exortar o corpo de Cristo, mediante inspiração e inspirador dom de um ministério que interpreta e aplica as escrituras com nova luz, né? E vida e poder a cada geração e a cada circunstância, por uma renovada e imediata operação do Espírito Santo. Quem escreveu essa frase foi Donald Green. Então, sobre profeta seria isso. O próximo é o evangelista. Né? O evangelista é aquele que proclama as boas novas. É aquele que evangeliza, que tem a missão, o dom de ganhar vidas para Cristo. Certo? Significa, então, ser proclamador de boas novas, que leva o evangelho da salvação, aquele que anuncia o evangelho de Cristo, e trata-se de um carisma específico que capacita o crente a disseminar de forma extraordinária as boas novas. Tá? Então, essa é a função original do evangelista. E, por último, não temos mais um, é o pastor, que é uma das funções que nós mais conhecemos, mais conhecidas por todos, e que às vezes a gente esquece que tem as outras por conta de ser a que a gente vê com mais frequência. Perdão. A que tem mais destaque, né? Tudo mais. Então, de todos os ofícios do ministério cristão, o pastoreado é o que mais conhecemos nos nossos dias. Não é raro o título que é dado até mesmo aos ministérios em diferentes funções. A função é tão honrosa que o Antigo Testamento frequentemente atribui a Deus o título de pastor de Israel. Né? Então, o cuidado que Cristo tem com nós como pastor e bispo das nossas almas pode ser expresso, né, em alguns textos da Bíblia. Então, seja pastor, a gente ouve muito, né, que Jesus é o bom pastor, né? Depois a gente tem também uma passagem que ele fala para Pedro, tu me amas, né? Ele faz aquela pergunta 3 vezes, e aí ele fala, a resposta de Jesus sempre é, apacenta as minhas ovelhas, né? Então Jesus é quem nós conhecemos como bom pastor, né? E na Bíblia tem vários textos que falam sobre essa analogia também de pastoreio, inclusive lá em Salmos 32:8 diz assim: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, e não sob as minhas vistas te darei conselhos, né? Então, o pastorado é um dom de Cristo e não depende de um curso especial e nem é produto de treinamento. Não pode ser substituído por nenhuma preparação intelectual. A instrução e preparação através de uma escola teológica é importante e fundamental para o exercício do ministério pastoral, para aqueles que receberam o chamado. Mas não há dúvidas de que este chamado, ser uma verdadeira bênção para a igreja, necessita de dom vindo do alto, né? Então não basta você querer ser um pastor, ir lá e fazer uma escola teológica, ir lá e fazer, né, aqui dentro da nossa igreja, né, escola ministerial, né, não basta, que é o CTM, né, não basta você fazer isso, é importante, o mais importante é ter o chamado de Deus, porque senão você vai ser um profissional da fé e não um pastor, né, então você tem que ter a certeza de que isso é um chamado de Deus, da parte de Deus, e não apenas fazer isso por ego, por achar que você tem a capacidade, enfim, tá? Ser profeta é um dom de Deus, tá? Tem alguns textos para vocês lerem lá, Tiago 1,17, sobre as funções
ministeriais do pastor abrange os seguintes cargos: ensinar os irmãos a andar e viver segundo a palavra de Deus, apacentar o rebanho de Deus com cuidado e amor, exercer vigilância espiritual sobre o rebanho e protegê-lo, tratar com amor, cuidar dos necessitados, visitar os enfermos e ajudá-los com as ministrações e a oração de fé, cumprir o papel de despenseiro dos ministérios de Deus, né? Então, assim como na vida do evangelistas, o dom de curar e operar milagres estão presentes como uma credencial. O pastor também é aquele que opera nessas mesmas manifestações e, além disso, ele tem governos operando através do seu ministério. Apacentar, pastorear, governar, administrar, cabe àquele que recebeu do Senhor o dom para isso. Só o homem que governa bem a sua casa terá suficiente autoridade para governar a igreja de Deus. Então, essas habilidades tem que ter em alguém que deseja ser ou tem o chamado para ser um pastor, né? A capacidade de distribuição dos serviços aos membros e a capacidade de administração financeira. A habilidade do pastor para cuidar dos negócios da igreja de modo proveitoso e honradamente, inspirando confiança nos membros para contribuir, né? Então veja que o pastor, ele é das funções que citadas aqui agora, a que tem maior responsabilidade, né? Não é mais importante do que as outras funções, mas é o que tem maior responsabilidade com o cuidado, tanto com as pessoas, com o seu rebanho, quanto com a administração da igreja. É responsabilidade do pastor administrar bem a sua igreja, né? De uma forma honrosa, diz aqui, né? E a última função, agora sim, é o mestre, né? Então, o mestre é aquele que tem a capacidade sobrenatural para ensinar, uma unção para esclarecer, expor e proclamar a palavra de Deus, a fim de edificar, fortalecer e levar a igreja a andar nas verdades reveladas na palavra, né? Ou seja, o professor aí, né? O mestre, né? Que fala na Bíblia, fala do mestre, nós falamos professor hoje em dia. Então, o professor, ele recebe um dom de Deus para ensinar, para instruir, para levar a palavra de Deus de uma forma que talvez chegue de uma maneira mais real e mais próxima da realidade daqueles que estão ouvindo, daqueles que estão recebendo aquela instrução, né? Porque a Bíblia, muitas vezes, ela é bastante complexa e algumas vezes a gente não entende tudo aquilo que a gente lê, né? Algumas vezes a gente lê várias vezes o mesmo texto, mas não tem o entendimento, até que em algum momento, pelo estudo da palavra de Deus, por uma revelação do Espírito Santo, ou por um mestre que foi lá e nos ensinou, nos explicou aquele versículo de uma forma assim, totalmente diferente, ou de uma forma que a gente nunca havia imaginado antes, abre a nossa mente, esclarece aquilo e a gente consegue compreender aquilo que a gente leu por tanto tempo, né? Então, o mestre, ele realmente é dado por Cristo e é ungido pelo Espírito Santo e é inestimável bênção para a igreja, como fator contribuinte para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério e a edificação do corpo de Cristo, né? Então, o mestre, ele é muito importante. A gente sempre fala isso e as pessoas, algumas não entendem, que as escolas, isso aqui não é um passatempo. Isso aqui, eu não tenho nada para fazer, eu vou lá fazer as escolas. Não, isso aqui é para o amadurecimento espiritual de cada um de nós. Isso aqui é para o crescimento espiritual de cada um de nós. E isso é muito importante, porque quando a gente não tá buscando esse conhecimento da parte de Deus, esse crescimento, a gente abre espaço para sentir das coisas do mundo, a gente abre espaço para ouvir e aprender coisas que talvez não edifiquem a nossa vida, não edifiquem a nossa casa, não nos levem a crescer espiritualmente e, inclusive, às vezes nos afastem dos caminhos do Senhor. Então, é muito importante a gente buscar o Senhor. A gente está na escola de servos agora, daqui a pouquinho a gente vai estrear aí a escola teológica aqui em Itapema, que é uma escola avançada, que é uma escola para quem já fez princípio, né, e tal.
E é uma escola tremenda, porque ela aborda assuntos pontuais com profundidade, né? E nessa busca por profundidade, por mergulhar ainda mais na palavra de Deus e conhecer mais a Deus e mais a Deus, nós só temos a ganhar, nós só temos a crescer, nós só temos a nos tornar servos melhores e cristãos melhores. Amém? Eu acho que mestre era a última, com certeza. Então, falando sobre dons de Deus, como é que a gente faz para fazer essa distinção sobre reconhecer o chamado de Deus na minha vida, né? A gente deu um exemplo ali de algumas funções, mas existem milhares de funções que podem ser um chamado de Deus na sua vida. E tem aqui algumas dicas para você reconhecer o chamado de Deus na sua vida. Então, primeiro, você terá a convicção no seu próprio espírito, você terá o testemunho no seu próprio coração. Segundo, você terá Deus relacionando-se com o espírito humano. 3. Você aprende a ouvir o seu espírito. 4. Aprende a ouvir dentro de você e saberá muitas coisas que não sabia de um outro modo. Próximo. Se você é um cristão mundano, popularmente conhecido como Raimundo, um pé na igreja e outro no mundo, né? A sua carnalidade o dominará e não terá consciência do seu espírito. C. Se você é totalmente e completamente dedicado e consagrado a Deus no fazer algo que Ele quer que você faça, você se tornará consciente de algo dentro de você. E D. Haverá algo dentro de você que o impelirá. Ou seja, quando nós temos um chamado de Deus, algo dentro de você vai te incomodar, vai te levar até aquilo que Deus te chamou para fazer, seja qual for a área, seja qual for a função. Quando nós temos um chamado de Deus e nós estamos sensíveis ao Espírito Santo de Deus, nós estamos conectados com Deus, nós vamos ser impelidos, levados a reconhecer o chamado dentro de nós. E nós vamos ser inspirados pelo Espírito Santo e capacitados com os dons espirituais pelo Espírito Santo para fazer aquilo que nós somos chamados ministerialmente por Jesus para fazer. Amém? A tarefa dessa semana é que vocês reflitam qual é o seu chamado. Se você já sabe, ore para que o Espírito Santo derrame os dons espirituais sobre você para que você possa colocar em prática o seu chamado. Se você não sabe o seu chamado, não conhece qual é o seu chamado, o chamado de Deus para sua vida, busque. Façam um jejum, uma oração, leia mais, busque mais, intensifique a busca. Deixa a sua carne de lado, como diz aqui, quando a carne está muito em destaque na nossa vida, nós não estamos sensíveis a ouvir o Espírito e nós não conseguimos ouvir o direcionamento dele. Então, busque, tire um período de consagração nessa semana. Eu sei que nós não vamos ter reunião no Zoom, porque é feriado na segunda-feira, mas eu quero que na próxima aula até a próxima aula vocês tenham feito essa reflexão e vocês tenham buscado os dons espirituais, se você já sabe qual é o seu chamado. E se você não conhece o seu chamado, que você ore, jejue e busque por isso, esteja atento ao direcionamento do Espírito Santo. Amém? Deus abençoe, uma boa semana, nos vemos na próxima semana. Que vocês tenham uma semana abençoada e que o Espírito Santo possa falar com você a respeito dos seus dons. Amém? Deus abençoe.